Então vamos continuar o nosso culto maravilhoso, culto da Páscoa. Abra comigo a palavra de Deus no Evangelho de João 14. Vamos ver a palavra do Senhor para nós nessa noite. Lembre-se que hoje é um culto especial de Páscoa, né? Você que está na sua casa, está tranquilo, o Senhor já está aí contigo, porque a palavra diz que quando 2 ou mais se reúnem em meu nome, estarei convosco. 2 ou mais se reúnem em meu nome, Jesus está aí. Jesus está aqui, porque Ele é onipresente, onipotente, onisciente. Então a palavra de Deus está lá no livro do Evangelho de João 14, diz assim a palavra: não se turbe o vosso coração. É uma palavra de Jesus para vocês, né? Não se perturbe, não tenham medo, não fique ansioso, não fique inseguro, não duvidem, né? Credes em Deus, diz a palavra. Crede em Deus. Então Jesus está dizendo: você pode acreditar em Deus, pode confiar no Pai, né? A palavra diz assim, ó: crede em Deus, confie, entregue a sua vida a Ele, né? Creia em Deus e crede também em mim. Amém? Então, crede em Deus, crede também em mim, né? Amém? Aí ele continua no verso 2: na casa do meu Pai. Creia nisso, irmãos. Há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo. Não se preocupe, Jesus está falando, né? Eu voltarei, né? Eu voltarei e levarei vocês para mim, para que aonde eu estou, estejais vós também. Então, Jesus está falando assim, ó: crede no Pai e crede em mim, né? Então Jesus para e fala assim: olha, na casa do meu Pai tem muita morada, eu estou indo lá preparar-vos lugar. Depois eu voltarei, né? Eu voltarei para encontrar vocês, para receber vocês. A palavra diz assim: aonde eu estiver, vocês estarão comigo. Então esse é o nosso Jesus maravilhoso. Essa promessa Ele faz uma semana antes dele passar por toda o sofrimento da paixão de Cristo, que nós vamos estar ministrando aqui. Irmãos, fecha seus olhos, vamos estar orando nessa palavra. Pai, muito obrigado mais uma vez pelos irmãos que estão aqui conosco, aqui na igreja, ajudando a celebração desse culto online, o pastor João, a Lília, a equipe do louvor, se Deus, o Bruno ali nos ajudando no som, o Fábio, se Deus, o nosso irmão Camerson, a Thalita, se Deus, a Daniela, a sua filhinha também está aqui com ela. Obrigado, Senhor Deus, pela Neuza também que está aqui nos apoiando. Hoje é um dia de festa, dia de alegria, dia da ceia do Senhor. Hoje esse dia da Páscoa, Pai, eu sei que durante o dia as famílias se reuniram dentro do possível, mas agora nesse momento é a tua família que está reunida, e esses irmãos que estão em casa ouvindo a palavra, participando desse culto, Pai, que o Espírito Santo venha a trazer, a liberar todo tipo de preocupação, de preconceito, esse momento tão difícil que nós estamos vivendo. Traz paz no coração. Jesus já falou: não se turbe o vosso coração, não tenha medo, não andeis ansiosos, né? Creia em Deus e creia em mim. Então Jesus fala: eu vou lá para o Pai, mas eu voltarei. Então é um Jesus que está preocupado conosco, é um Jesus que cuida, que esteve aqui, né? E Ele está conosco nesse momento, aí com você, aqui conosco. Então glória a Deus por essa palavra, que o Espírito Santo possa nos trazer luz, entendimento para essa mensagem. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Irmãos, em 1988, o ano que eu estava me mudando, eu com a minha família, do Rio de Janeiro para São Paulo, né? Nesse ano, né,
em 7 de dezembro de 88, às 11h41 da manhã, um terremoto muito forte, 7,3 na escala Richter, abalou a Armênia. A Armênia é um dos mais pobres países da Europa. E esse terremoto foi tão forte, foi tão assim terrível para aquele país, que atingiu mais de 300 cidades, comunidades, causou mais de 30 mil mortes, mais de 20 mil pessoas ficaram desaparecidas debaixo dos escombros, mais de 140 mil pessoas ficaram inválidos, mais de 500 mil pessoas ficaram desabrigadas, num tremor de 4 minutos. Bastaram 4 minutos de tremor, que a terra tremeu, estremeceu, para que houvesse uma tragédia tão grande, né, nesse país. Foi lá na cidade de Leninakan, né, um lugar assim, que ficou famoso, né? Se você procurar na internet, você vai ver a notícia. Mas por que eu estou falando disso aqui? Eu estou falando porque houve um episódio muito assim que deu destaque na imprensa. Naquelas grandes destruições que aconteceram ali, uma escola, né, porque foi às 11h41 da manhã, as crianças todas na escola, as pessoas todas trabalhando, por isso que houveram tantas mortes, né, tinha muita concentração de pessoas. Ali, naquele dia, uma escola, muitas escolas foram destruídas, muitas crianças morreram, mas teve uma escola em que um pai, quando soube que a escola que seu filho estava tinha sido devastada pelo terremoto, ele correu lá, e ele foi lá tentar, né, com todo o desespero, arrancar as pedras, arrancar os entulhos para tentar salvar o filho dele. E ali, irmãos, né, um dia inteiro cavando, segundo dia cavando, terceiro dia ali aquele homem, né, é um fato assim que saiu na imprensa, aquele homem com aquela mão sangrando. No terceiro dia, o bombeiro, as autoridades ali de busca desistiram de encontrar vidas. Por quê? Porque não só os escombros, né, que foi tremendo, mas também porque fazia 35 graus negativo. Aquelas crianças que não morreram, né, aquelas pessoas que estavam ali naquela situação, se ela não morreu no desabamento, com certeza aquele inverno tão rigoroso teria matado já essas crianças. Mas aquele pai, embora a polícia, o bombeiro desistiram da busca no terceiro dia, ele não desistiu. E ele continuou com a sua marreta, com o seu pé de cabra, e ali naquela busca, naquela ansiedade de querer achar, salvar o seu filho, que estava ali debaixo daqueles escombros. E quando ele tira uma das lajes, ele encontra um espaço para ir lá no subsolo da escola, e ele escuta um grito, ele chama o filho dele, acho que é Armando, o filho dele, e ele gritando o nome do filho dele, ele escuta uma voz, estou aqui, né? E aí ele salva o filho dele, e junto com o filho dele, 14 crianças. Então, aquele fato veio, né? Foi assim, um motivo de muitas entrevistas na televisão, no rádio, televisão. E aí uma coisa que ficou muito marcante nessa história toda, por isso que eu estou trazendo aqui para a gente contemplar ela, foi que o menino falava assim, o menino falava para seus colegas assim, não desista de lutar, que meu pai vai vir me buscar, né? Então as crianças começavam, porque quando você está no desespero, quando você não tem esperança,
isso acaba você tendo mais dificuldade de resistir numa situação de pânico. Mas quando você tem fé, quando você tem esperança de ser encontrado, então você começa a lutar, você começa a se proteger, porque você tem esperança. E aquela criança, e ele trouxe esperança para os meninos que estavam com ele, aquelas outras 13 crianças, porque ele falava assim: olha, o meu pai está vindo buscar a gente. E aí o repórter perguntou assim: mas por que você tinha tanta certeza que o seu pai estava vindo buscar vocês? Ele falou assim: porque o meu pai sempre falou para mim: filho, aconteça o que acontecer, não tenha medo, porque eu vou ir buscar você. Eu vou voltar para te buscar. Não, porque naquela época, a Armênia vivia num momento de muitos conflitos, ainda estava sob domínio da União Soviética. Então eram muitas crises, guerras, situações de conflitos, muitos perigos. E ele falava para o filho dele assim: filho, o papai vai estar sempre com você. Filho, não tenha medo, aconteça o que acontecer, o papai vai vir buscar você. E aquela frase, essa frase ficou marcada. Então aquilo ali deu força para aquela criança, contagiar, trazer a esperança para outras 13 crianças, e aquelas 14 crianças foram salvas, Então, por que eu estou trazendo essa menção hoje, no dia da Páscoa? Por que eu estou trazendo isso aqui? Porque esse ocorrido se assemelha muito com o que nós vivemos na Páscoa. Porque nós estamos falando, quando nós falamos hoje, um dia que nós estamos comemorando a ceia do Senhor, hoje vai ser a celebração da ceia do Senhor. A ceia do Senhor, nós vamos estar falando do Evangelho de Jesus Cristo. Nós vamos estar falando de Jesus Cristo, que foi aquele que, mesmo sangrando, mesmo machucado, não foi só as mãos machucadas, mas todo o corpo ferido, colocaram-lhe chicotadas, 39 chicotadas, foram lá a coroa de espinho, foram tantas escoriações no seu corpo, e ele, mesmo assim, ele continuou, ele não desistiu até subir naquele madeiro por nós. Então, quando nós falamos aqui, de um Salvador, o nosso Salvador também, ele não desistiu de nenhum de nós. E nós falamos aqui do amor de Deus. O amor de Deus é aquele amor que ele deixa tudo para nos buscar, Então, a palavra diz que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade pode nos separar do amor de Deus, do amor de Cristo. A palavra que nós lemos aqui no texto de hoje: não turbe o vosso coração, não tenha medo, credes em Deus e também credes em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu teria dito: pois eu vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo. Então, a palavra do Senhor está falando assim: eu voltarei. Então, esse tema da palavra de hoje, que nós estamos trazendo aqui nesse dia da Páscoa, para celebrar a Páscoa. Então, nós falamos aí para os irmãos, que é o dia de celebrarmos a Páscoa, também celebrar a ceia do Senhor. Nós pedimos para cada irmão tivesse o cuidado aí de estar trazendo o elemento o pão e o vinho, para que no final do culto nós pudéssemos celebrar a Páscoa, Então, quando nós lemos aqui na oração de abertura, nós lemos lá em Êxodo 12, que Deus falou para Moisés e Arão: orienta o povo para que cada um
cada família sacrifica o seu cordeiro. Então ali nós estamos falando, né, de um Deus que está preparando, tá, aquele momento tão importante que é a libertação, é superar o anjo da morte, é escapar do faraó. Então a Páscoa é a celebração da libertação do povo de Deus. E hoje, né, no dia da Páscoa, nós estamos também fazendo a celebração da ceia do Senhor. Então, o que nós falamos aqui? Que cada família tenha na sua casa o seu pão e o vinho, assim como lá atrás foi pedido para cada família ter o seu cordeiro. Então cada família tenha o seu pão e o vinho, porque no pão e o vinho nós vamos estar apontando, né? Vamos estar apontando para nós celebrarmos aqui o Evangelho de Jesus Cristo, né? Então a televisão nunca apontou tão fortemente como está fazendo: fique em casa, né? Fique em casa, não saia para fora, senão vocês vão morrer, né? Então, nesse momento em que está todo mundo ali dentro de casa, preocupado em sair para fora, né? Eu diria que é uma jesuicidência, né? A gente está na Páscoa, quando milhares de anos lá atrás, Deus também falou: fica dentro de casa, né? Fica dentro de casa, coloca o sangue de Jesus nos umbrais da porta, porque eu vou te proteger. Nesse momento, irmãos, nesse momento, eu estou falando para vocês, nós vamos celebrar o pão e o vinho, nós vamos celebrar Jesus na sua casa. Nós estamos falando do Cordeiro de Deus, né? Onde nós estamos falando, né, que nós vamos estar nesse momento, né, no momento final aqui, celebrando a ceia do Senhor. Nós vamos estar lembrando de Jesus Cristo, que foi o Cordeiro sem mácula que foi sacrificado, né? Então olha só, né? Olha só se não é uma jesuicidência, né? Nós estarmos assim, acontecendo toda essa preocupação, muitas pessoas preocupadas com contaminação do coronavírus, outros preocupados com emprego, outros preocupados com o que vai comer, né? Mas Deus está falando para nós assim, né? Eu estou cuidando de vocês, eu estou cuidando de vocês, assim como Ele falou para Moisés e Arão lá atrás: cada família sacrifique um cordeiro, fica dentro de casa, coloca o sangue nos umbrais, porque vocês vão estar protegidos. Quando eu passar, a praga não entrará na sua tenda. Então, apesar desse isolamento social que nós estamos vivendo, né, Deus nos capacitou a estar celebrando a ceia do Senhor, né? Não é verdade? Deus nos capacitou, né? Até alguns dias atrás, a gente estava em dúvida se nós esperávamos passar esse momento do coronavírus para celebrar a ceia aqui presencialmente. Mas sendo o dia da Páscoa, o dia em que Deus colocou no coração que Ele estava protegendo o teu povo, e a ceia do Senhor, nós estamos trazendo o Cordeiro, né? Estamos relembrando a presença do Cordeiro Santo para nossas casas. Então, nós estamos assim tranquilos que Deus está nos trazendo uma proteção para a nossa casa, e nós vamos celebrar a ceia do Senhor, vamos celebrar Jesus na nossa casa, a presença de Deus conosco, amém? Então Jesus está falando: não tenha medo, não turbe o vosso coração, porque eu voltarei, né? Eu voltarei. Então, irmãos, a Páscoa é a maior celebração do cristianismo, amém? A Páscoa, né, é a maior celebração do cristianismo. Cristo ressuscitou. Então, tem muita gente trocando, né, o sangue do Cordeiro por caldas de chocolate. Tem muita gente trocando Jesus Cristo pelo coelhinho da Páscoa. Tem muita gente trocando a celebração da Páscoa por uma celebração de almoços em famílias, né, sem sequer, né, lembrar o significado da Páscoa, né? Mas eu queria lembrar os irmãos que nessa mensagem aqui, né, que o
que nós estamos vivendo nesse momento, sexta-feira da paixão, sexta-feira, assim que eu acordei, a primeira coisa que o Senhor colocou no meu coração foi escrever uma mensagem para a gente refletir, né, o significado, né, o sofrimento de Jesus por nós. Então, eu transmiti essa mensagem para o nosso grupo da igreja, no grupo do Facebook, para que a gente possa refletir o amor de Deus, aquilo que Jesus fez por nós. Então, as pessoas esquecem muito fácil. As pessoas, quando falam assim, o sacrifício de Jesus virou uma coisa muito banalizada. As pessoas não entendem, né, o significado que é essa cruz está limpa, né? Jesus não está mais pregado na cruz. Jesus, né, ele subiu a cruz, mas a cruz está limpa, está vazia, porque Jesus ressuscitou. Então essa pregação, irmão, é a maior festa do cristianismo, que eu quero trazer essa mensagem para os irmãos. Então, a nossa igreja, como muitas igrejas, determina um dia por mês para celebrar a ceia do Senhor. Nós sempre celebramos no primeiro domingo do mês. E propositalmente, né, nós, como vamos ter a Páscoa hoje, nós deixamos para fazer tudo junto, né, fazer no mesmo dia. Então, quando você fala sobre a ceia do Senhor, é muito interessante que Paulo, lá em 1 Coríntios 11, 23, ele começa dizendo assim: o que eu aprendi do Senhor, isso eu vos ensinei, né? Paulo, ele ensina o que ele aprendeu com Jesus. E aí, né, no verso 26, ele fala o seguinte: porque todas as vezes que comerdes do pão e beber do cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, irmãos, a ceia do Senhor tem um significado muito importante. A ceia do Senhor, né, primeiro é o seguinte, né, a primeira coisa que nós estamos fazendo quando nós celebramos a ceia do Senhor é lembrar a morte de Jesus. Sexta-feira, por ser o dia em que é um feriado nacional, as pessoas, né, de muitas igrejas celebram o sacrifício de Jesus, a paixão de Cristo, como é chamado. As pessoas se lembram, mas os outros meses, as pessoas nem lembram. Mas nossa igreja, todas as igrejas que seguem o Evangelho de Jesus, segue a palavra, nós aprendemos com Paulo que nós temos que celebrar a ceia do Senhor todos os meses. Nós escolhemos uma data para falar do sacrifício de Jesus na cruz. E por quê? São muito importantes, né? Nós entendemos, né, primeiramente, que Cristo morreu por nós. Quando nós pegamos aqui para celebrar o pão e o vinho, nós estamos falando de um Jesus que doou a sua vida por nós, um Jesus que morreu pelos nossos pecados. Então essa é a mensagem que Paulo fala o seguinte, né, porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então todos os meses nós estamos aqui falando como Jesus morreu por mim, por você, por toda a humanidade, para que nós pudéssemos ser salvos, né? Pudéssemos ser remidos, né? Ou pudéssemos ser cobertos de todos os nossos, limpos dos pecados. Mas a segunda mensagem muito importante, a segunda mensagem importante que está aqui na ceia do Senhor, todos os meses nós celebramos a ceia do Senhor para falar o que? Jesus vai voltar, tá bem? São duas mensagens. Lembrar que Jesus pagou o preço dos nossos pecados ao subir na cruz no nosso lugar, que nós não suportaríamos o sofrimento que Jesus suportou. Mas a segunda mensagem que está desde o início nós falando, Jesus vai voltar, porque a palavra diz assim, Paulo fala o seguinte, né? Porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que
que ele venha. Isso até que ele venha é o seguinte: o Senhor vai voltar, o Senhor vai voltar, e o Senhor está voltando, glória a Deus. Isso é a celebração da Páscoa, né? Isso é a celebração da ceia do Senhor. Irmãos, quando Jesus ressuscitou, a palavra diz que ele ficou 40 dias até ascender aos céus. E nesse período, ele teve 4 etapas de humilhação e teve 4 etapas de exaltação. Então, a primeira, quando Jesus é humilhado, né? Ele teve 4 etapas de humilhação. E eu destacaria aqui quando ele foi condenado por um crime que ele não cometeu. Quando levaram ele lá, Caifás leva ele para Pilatos, mas o que esse homem fez, né? Do que vocês estão acusando ele? Não tinha nada o que acusar, porque Jesus, né, só fez aquilo que era bom. É lógico que ele estava incomodando aqueles que não andavam na verdade, né? Mas ele não estava fazendo nenhum crime. Então a primeira etapa da sua humilhação foi ser condenado por um crime que ele não cometeu. A segunda etapa, ele foi humilhado, ele foi cuspido, foi machucado. As pessoas chegavam e falavam assim: você não é o rei dos reis? Salva-te a ti mesmo, né? Colocaram uma roupa, né, para ele, né? Deram lá o cetro, né, do rei. Você olha aí o rei dos reis. Humilharam, zombaram dele, cuspiram nele. E aí, mas não fizeram só isso. Colocaram uma coroa de espinho, irmãos. Colocaram aquela coroa de espinho que aquilo ali cravou nas frontes dele, né? Um espinho que penetrou na carne dele. A cruz que ele carregou até o Calvário, quantas vezes ele caiu ali, aquilo ali machucou. Então aquilo ali foi uma humilhação muito grande. Mas a humilhação ainda foi quando ele foi pregado numa cruz, né, entre 2 ladrões, né? Jesus foi crucificado, né, foi tido como maldito, porque quem era pregado na cruz eram os piores dos homens, então ele foi considerado maldito e foi pregado ali no meio de 2 ladrões. Então nisto, né, ele foi a terceira etapa da sua humilhação. E na terceira etapa, essa foi a segunda etapa, né? A terceira etapa, ele foi abandonado por todo mundo. Os seus discípulos o abandonaram. Todo mundo virou as costas para Jesus. Irmãos, quando ele estava na cruz, né, ele estava ali carregando para si todos os pecados da humanidade. E quando ele estava ali na cruz com os pecados da humanidade, Deus não podia estar com ele, porque aonde Deus está não há pecado. Se Deus estivesse com ele, os pecados, ele não teria carregado os pecados na cruz. Então Deus não podia estar com ele. Então a palavra diz que até o próprio Deus o abandonou, porque Jesus falou lá: Pai, por que me abandonaste? Então foi uma outra etapa da sua humilhação, ser abandonado por todos. O próprio Deus não pôde estar com ele. E a quarta etapa da sua humilhação foi ele estar sepultado entre os mortos, né? Jesus, que é o Deus da vida, né? Ele ser sepultado entre os mortos. E por lá ele esteve durante 3 dias. Mas, né, aí vem as etapas da exaltação. Na Páscoa, Jesus ressuscitou dentre os mortos, aleluia, né? Então, ele teve 4 etapas de humilhação, mas agora vamos falar das etapas da exaltação. Jesus ressuscitou dentre os mortos, Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte, como nós cantamos aqui. Outra coisa, ele subiu aos céus, aos olhos de todos os discípulos. Os discípulos foram testemunha de que ele ascendeu ao céu, tá? E a terceira etapa, ele se assentou no trono à destra do Pai. Isso aí, né, como estava escrito, ele se assentou no trono à destra do Pai. Agora a quarta etapa, irmãos, ela está se cumprindo, ainda não se cumpriu. É que ele voltaria, né,
numa sua volta gloriosa. E é sobre essa volta de Jesus que nós estamos falando hoje. É sobre a volta de Jesus, porque a palavra diz que a quarta etapa ainda está por se cumprir, que é a sua volta gloriosa, né? Que ele virá, né? Voltará. Então, aí você pode perguntar, pastor, como é que nós podemos ter certeza que ele vai voltar? Jesus já cumpriu a sua missão aqui, ele está lá no céu, sentado ao lado do Pai. Por que que ele voltaria? Por que que ele voltaria? Porque ele já voltou uma vez. Ele já voltou uma vez. Como assim, pastor? Irmãos, Jesus, quando ele foi crucificado, ele foi morto literalmente, né? Quando ele subiu ali na cruz, que ele foi colocado na condição de crucificação, a hora que a pessoa fica de pendurado com os braços estendidos, o pulmão vai se asfixiando. Então chegou um ponto em que o pulmão já estava asfixiado e ele não tinha mais nenhum ar. Então, quando faltou o ar nos seus pulmões, o seu coração parou de receber oxigênio, parou de pulsar o sangue, e aí o cérebro dele parou de receber o sangue. Então houve a morte de Jesus. Então, naquele momento em que ele estava ali na cruz, quando ele falou: Pai, está consumado, em suas mãos eu entrego meu espírito, Jesus morreu, assim, literalmente, né? A palavra diz que os soldados, né, os soldados que tinham a missão de acompanhar a morte de Jesus, eles foram lá e para ter certeza que Jesus estava morto, furaram ele com uma lança, atravessaram ele com uma lança, e a palavra diz que a lança cruzou o seu coração e ali jorrou água e sangue, né? A água daquele pulmão cheio, né, de água, porque quando o pulmão fica asfixiado, ele vai juntando água. Agora pensa você, nós, quando a gente vai tomando água, que uma gota d'água pega o canal errado, a gente fica engasgado. Imagina Jesus, né? Naquela situação, o quanto ele não sofreu ali naquela cruz, amém? Então, nós estamos falando aqui, né, de uma morte, né, uma morte que Jesus teve ali todo o seu cérebro, né, teve uma morte cerebral. Os líderes dos judeus tiveram que confirmar, quando eles vão lá e preparam o sepulcro de Jesus, na verdade eles estão confirmando a morte de Jesus, porque Jesus era um problema. Então tinha que confirmar, ele morreu mesmo. Então chega uma hora que o corpo de Jesus começa a não ter circulação de sangue, igual todas aquelas pessoas que morrem, começa a ficar pálido, gelado, começa a enrijecer, né? Jesus morreu literalmente mesmo. E ali ele foi sepultado, levaram ele para aquele sepulcro, né? E na certeza que ele estava morto, colocaram uma pedra naquele sepulcro para que ele ficasse totalmente guardado ali, para que ninguém roubasse aquele corpo, porque eles tinham que ter certeza que Jesus estava morto. E Jesus de fato morreu. Jesus de fato, né, ele teve uma morte, né? E na sexta-feira, irmão, ele teve morto, na sexta-feira à tarde, para o sábado ele teve morto, e a palavra diz que no terceiro dia, na madrugada de domingo, quando as primeiras luzes da manhã do domingo entravam naquele sepulcro, então o corpo de Jesus se estremeceu. E naquele momento, aquele corpo que estava ali dilacerado, um corpo que estava ali com os pulmões perfurados, o coração perfurado, recebeu um corpo glorioso. Naquele momento, Jesus, né, recebeu ali, soprou o vento do Espírito, levou a vida para Jesus. Jesus tinha ali um corpo glorioso. Irmãos, então Jesus estava morto e voltou. Então, se Jesus tinha sido morto literalmente, e ele voltou da morte,
né? Então nós temos certeza também que Jesus voltará, né, para nos buscar, porque isso, né, foi provado. As pessoas que acompanharam Jesus sabem que ele esteve morto e viveu. Então nós temos a certeza, né, que o que aconteceu com Jesus é uma coisa que, porque ele ressuscitou, nós temos que celebrar mesmo, né, a ressurreição de Jesus, né, porque aquele corpo ferido, aquele corpo machucado, aquele corpo foi transformado num corpo glorioso. E isto, irmãos, né, nós vimos ali em Lucas 24:5, né, que quando aquelas 3 Marias, as 3 mulheres foram lá cuidar do corpo de Jesus, chega lá, a pedra está deslocada, aí um anjo fala assim: mulheres, por que procura entre os mortos aquele que vive? Então Jesus já não estava mais morto. Então na manhã de domingo Jesus já tinha ressuscitado, e aquele anjo fala assim para ela: vai contar para todo mundo. Então aí a primeira parte, que é a etapa da humilhação, tinha se cumprido, e começa a etapa da exaltação. Jesus ressuscitou. O mundo precisa saber que Jesus ressuscitou. Os discípulos seriam os primeiros, porque os discípulos estavam com ele, abandonaram ele. Quando ele foi morto, os discípulos ficaram desolados, porque Jesus havia morrido, aquele que ia liderar um novo governo, né? Então aquele lá foi morto. Então os discípulos precisavam saber que Jesus esteve morto, mas já não está mais morto. Jesus ressuscitou. Então, irmãos, a Páscoa, né, a celebração que nós falamos, tão grandiosa, é a ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitou, né? Então nós cantamos aqui com alegria: ressuscitou, né? Vamos vibrar porque Jesus ressuscitou. Então nisto nós temos uma alegria muito grande, né? A Páscoa é celebrar a ressurreição de Jesus. Mas eu queria falar para você uma coisa: você sabia que o que aconteceu com Jesus vai acontecer conosco também? Como assim, pastor? Assim como Jesus ressuscitou, nós também ressuscitaremos, né? Ô glória, né? Olha que lindo. Então, nós não estamos comemorando a Páscoa somente porque Jesus ressuscitou, mas porque Jesus ressuscitou, nós ressuscitaremos com Ele, diz a palavra. Então isso é motivo de alegria, né? Isso é um motivo para a gente falar assim: poxa vida, né? Eu leio a palavra, mas eu não tinha entendido. Também quer dizer que eu vou ressuscitar? Sim, né? A palavra do Senhor, a palavra nos ensina, né, que se você... Primeiro nós temos que saber o seguinte: a palavra diz que Hebreus 9:27 diz assim: aos homens está ordenado morrer uma só vez, e depois disso vem o juízo. Então todo mundo sabe que ninguém vai ficar para semente, né? Chega numa idade, o seu corpo já não aguenta mais, né? Vem as falências do corpo e tal. Daqui a pouco você viu falar: olha, a pessoa faleceu porque já estava com uma idade, né, bastante prolongada, já estava fazendo hora extra aqui na terra. Então as pessoas, ninguém vai perdurar, né, como semente. Mas o mais importante, antes que você fique preocupado, que não devia ficar preocupado, todo mundo tem ciência disso, é que nós que estamos em Cristo seremos ressuscitados. Porque a palavra diz que com Cristo morremos, com Cristo ressuscitaremos, né? Então, quando Jesus morre e ressuscita, muda toda a nossa história. Aquilo que era para ser o nosso fim é o nosso começo de uma vida gloriosa com Cristo. Então, a morte não é mais o nosso fim, é o nosso começo. Aquilo que deveria nos assustar, para aqueles que não conhecem a palavra, né? Então muda toda a história. Então a palavra nos traz essa tranquilidade. Então o cemitério, para os cristãos, o cemitério é um lugar de passagem.
no lugar daquela lápide que está escrita aquela frase: aqui jaz para sempre fulano de tal. Para aquele que está em Cristo, né? Se Jesus não voltar antes de chegar o dia que ele me recolher, eu quero que escreva lá: aqui jaz, até que Jesus volte, pastor Aguiar. Entendendo? Então, por quê? Porque eu não vou estar lá para sempre. Porque a palavra diz que quando Jesus voltar, ressuscitaremos com ele. Oh, glória, né? Então, olha só o que nós vamos falar aqui, né? Então, nós não estamos celebrando só a ressurreição de Jesus, mas estamos celebrando a ressurreição de todos aqueles que estão em Cristo. Então, quando Jesus ressuscitou, que foi tirado aquela pedra, né, do sepulcro de Jesus, foi tirado todas as pedras de todo o sepulcro daqueles que estão em Cristo. Romanos 6,3, olha só o que diz a palavra. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. No verso 8, também, Paulo ainda fala aos romanos: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Então, como ele voltou, também nós voltaremos da morte. 1 Coríntios 15, 22. Se você está anotando aí, depois você busca na Bíblia. Diz assim: porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, pela sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Aí, Paulo esclarece para os Tessalonicenses sobre a ressurreição. Aí Paulo fala assim, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem, aqueles que morreram, né? No verso 16, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, irmão, aqui Paulo está falando o seguinte: aqueles que morreram antes de Jesus voltar, quando Jesus soar as trombetas, que Jesus estiver chegando, primeiro, todos aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar, vão receber corpo glorioso, vão sair, né? As pessoas vão voltar, os sepulcros do mundo inteiro vai se abrir, e assim como Jesus ressuscitou, né, todos aqueles que morreram em Cristo antes de Jesus voltar, esses vão ressuscitar primeiro, e depois nós, aqueles que estiver vivo na volta de Jesus, se encontrará com Jesus nas nuvens, né? Então, a Páscoa retrata não somente a ressurreição de Cristo, mas a ressurreição também daqueles que estão em Cristo. Por isso que nós temos que valorizar, né? Entender que a ressurreição de Jesus tem um significado, a nossa esperança, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, né? Temor não há, não é isso que nós cantamos hoje aqui? Então, se Cristo não tivesse ressuscitado, a gente não teria esperança, mas como Cristo ressuscitou, se com Ele morremos, com Ele ressuscitaremos. Então, não existe mais preocupação. A gente só não sabe, porque Jesus ficou 3 dias como morto, sepultado ali, né? No terceiro dia, Ele ressuscitou. Nós não sabemos quantos dias. Se alguém que está em Cristo morrer hoje, amanhã, não sabemos o dia exato, pode ser uma semana, um mês, um ano, mas o que a palavra fala, que voltará com ele, trará com ele em sua companhia os que dormem.
E a palavra usa o seguinte: aqueles que morrem em Cristo, eles dormiram em Cristo. Quando dorme em Cristo, você fecha os olhos, né? Então não importa quando você acorda, se você ficou 1 ano, 10 anos, 20 anos, não faz diferença, porque quando você dorme, você se desliga do corpo. Então, um dia, né, o nosso corpo também vai parar de respirar, o nosso corpo vai lá para debaixo da terra, mas nesse momento nós estamos dormindo em Cristo, a palavra diz. Então, no dia que Cristo voltar, aí nós receberemos um corpo glorioso, né? Estaremos em companhia de Jesus, né? Então, com isto, a morte não faz mais diferença para nós que estamos em Cristo. Nós, né, não temos mais que ficar preocupados, né? O que mais nos importa é que Jesus prometeu: eu voltarei, né? E nós estamos assim esperando por essa volta de Jesus. Por isso que Jesus, ele insiste lá em João 14, de 1 a 4, não tenha medo, credes em mim, credes em Deus, mas crede também em mim. Na casa do meu Pai tem muitas moradas, e eu vou preparar lugar, para assim que eu preparar o lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, né? Essa será a 4ª etapa da exaltação de Jesus, amém? Então, nós estamos falando aqui, né, de um Jesus que está sentado à destra do Pai, um Jesus que nos ama, um Jesus que já sofreu como homem, subiu naquela cruz, um Jesus que pagou um preço que não era dele, pagou pelos nossos pecados. E ele, no seu grande amor, quando nós cantamos aqui, por isso eu fiz questão que o irmão cantasse aquela última música, né? Impressionante, infinito amor de Deus, ousado amor de Deus, ele deixa as 99 só para me buscar. Mas aqui, quando nós lemos essa palavra, ele deixa os céus, ele deixa o seu trono para nos buscar, ele deixa um lugar maravilhoso e vem nos buscar, porque ele já foi lá preparar a morada, e a palavra diz que ele voltará para nos receber pessoalmente. Então, a Páscoa nós celebramos a ressurreição de Jesus, mas também a nossa ressurreição, que já foi dada como certa, que quando Jesus voltar, ele vai ressuscitar todos aqueles que já partiram. Então, quando nós conhecemos a palavra, então não há mais aquela despedida do adeus para aquela pessoa que morre, porque quando aquela pessoa morre em Cristo, nós falamos assim, até um dia na glória. Um dia nós sabemos que nós vamos nos encontrar, porque Jesus falou isso, a palavra está dizendo isso aqui, que ele vem nos encontrar, assim como aquele pai naquele terremoto, que ele foi lá tirar todos os escombros com a mão sangrando. Jesus, ele veio, né? Ele se humilhou, ele sofreu, mas ele foi até o fim para nos resgatar. Então esse é o impressionante, infinito e ousado amor de Deus, que ele deixa o seu conforto lá na glória e vem nos buscar. Ele vem para uma fase nova na nossa vida, uma fase gloriosa, né? Então a Páscoa é a ressurreição de Jesus, mas também a ressurreição daqueles que estão em Cristo, a certeza que Jesus volta para nos buscar. Para nós estarmos caminhando para o encerramento aqui, eu queria ler para vocês, né, uma passagem que está lá em 2 Crônicas, né? A palavra diz lá em 2 Crônicas 7, o pastor João teve, na segunda-feira, uma direção de Deus nessa palavra, e o Senhor falou no meu coração, realmente, um momento muito semelhante. A palavra diz lá em 2 Crônicas 7, 13, ele fala assim, de noite apareceu o Senhor a Salomão e disse, ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Então você que está na sua casa, orando, buscando a Deus em oração, você que está aí vendo toda essa dificuldade, essa luta, preocupação, né? Como é que vai ser, saúde, recurso, provisão. A palavra diz assim, olha, Salomão
teve um sonho, né? O Senhor apareceu para ele à noite e disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim esse lugar para a casa do sacrifício. Aí Deus fala para Salomão, tem muita coisa errada que esse povo está fazendo, tem muitas coisas erradas. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar peste entre o meu povo, se Deus tiver que andar em juízo contra o povo, a palavra diz assim: então, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei as tuas terras. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar, porque eu escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente nela. Estarão fixos os meus olhos e todo o meu coração todos os dias. Irmãos, nós estamos falando aqui o seguinte: você que está aí na sua casa, acompanhando a palavra do Senhor, buscando refletir naquilo que Deus está falando nessa noite para nós. Assim como a palavra veio ali para Moisés, que aquele povo que estava ali no Egito, que Deus ia entrar com uma peste ali para os primogênitos do Egito, até homens e animais primogênitos não escaparia nenhum, mas que Deus, aqueles que sacrificassem o cordeiro, passasse o sangue nos seus umbrais, a palavra diz que haveria salvação. Assim também, essa palavra aqui diz o seguinte, ouvi a sua oração. Por isso que nós precisamos estar orando, pedindo misericórdia a Deus pela nossa nação, pelos nossos governantes, orando pelas nossas famílias, para livrar do mal, mas que tenha misericórdia, que o desemprego não venha a faltar o recurso que você precisa na sua casa, que não lhe falte a saúde, que o Senhor mantenha a proteção, que o guarda de Israel, que é aquele que não dorme nem de dia e nem de noite, ele esteja guardando a sua casa. Então, se você estiver orando, buscando, o Senhor falou o seguinte: eu já vi essa casa que se reuniu hoje para celebrar a ceia do Senhor, eu já vi a sua fé no Deus, porque Jesus falou assim: creia em Deus e creia em mim. Se você está falando, eu creio, e eu quero a proteção do Senhor, eu quero Jesus na minha vida, eu quero o sangue de cordeiro nos umbrais da porta da minha casa, mas não somente hoje, porque eu estou passando por esse momento, mas eu quero pela minha vida inteira. Aí Deus está falando aqui: se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, se ele tiver em juízo e falar, ordenar que os gafanhotos consumam a terra, ou se ele enviar uma peste contra o seu povo, ele fala assim: há uma chance, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Vocês estão se humilhando? Nós estamos assim orando, botando o nosso joelho, falar: Senhor, eu tenho sido muito negligente mesmo, me afastei tanto do Senhor, eu tenho andado afastado, mas eu quero reconciliar contigo, eu quero a tua presença na minha casa, na minha vida, não somente agora, que as coisas estão ruins, mas se você humilhar, orar e me buscar, diz o Senhor, se você buscar mesmo do seu coração, se você estiver orando, pedindo, clamando que o Senhor entre com providências na sua saúde, no seu emprego, na sua casa, no seu relacionamento, aonde você está passando por lutas, se você falar o seguinte, Senhor, me ajuda, mas o Senhor fala também, não basta você querer ajuda, você precisa se converter dos maus caminhos, se você se arrepender das suas atitudes que não condiz com a justiça de Deus,
se você se arrepender dos maus caminhos, então ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E a palavra continua: e estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar, na sua casa, na minha casa, na casa de cada irmão, cada irmã que está acompanhando essa palavra. Na sua casa estarão abertos os olhos do Senhor e atentos os seus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. E ele disse que ele já escolheu a sua casa para santificar. Escolheu essa casa para que nela esteja o nome de Deus perpetuamente. Basta você querer. Deus já deu essa abertura para você. Então, irmãos, nós estamos aqui preparando já para começar a ceia do Senhor. Eu queria fazer a seguinte observação. Como você viu, né? Aqueles que estão em Cristo estão bem. Mas aquele que ainda não se reconciliou com Deus, ainda é tempo, porque o anjo da morte ainda não passou. Ainda há tempo, porque Deus, ele fala assim, olha, quando eu enviar, né, quando eu determinar aqui no céu, de modo que não haja chuva, ordenado os gafanhotos, que não consuma a terra, ou enviar a peste entre o meu povo, ainda há tempo. Se você clamar ao Senhor, falar, Senhor, né, eu quero me reconciliar contigo. Ou então, se você nunca entregou a sua vida ao Senhor, essa noite é uma noite de oportunidades. Na Páscoa, nós celebramos a libertação do povo hebreu da escravidão do Egito. Aqueles que ainda não têm Jesus ainda estão na escravidão do pecado. Mas se você está acompanhando essa palavra, você já tem um chamado para se libertar do pecado. Então eu convido você a fazer uma oração. Eu convido você a fazer uma oração crendo, segundo o que Paulo fala para os Romanos 10:9, né? Se você confessar com a tua boca Jesus Cristo como teu Senhor e crer no teu coração que Ele é o Filho de Deus, que Ele morreu naquela cruz, que o sangue dele tem poder para purificar você de todos os pecados. Se você está hoje ouvindo essa palavra e gostaria de fazer uma oração, né, para que o Jesus fosse o seu Senhor, se você ainda não tem Jesus Cristo como seu Senhor, eu queria que você mandasse um recado, que eu vou entrar em contato com você assim que terminar aqui, para nós fazer essa oração contigo, né, pessoalmente. Mas eu gostaria, se você fala assim, mas eu quero já fazer essa oração. Então, eu não sei quem é que está nos acompanhando, se tem alguém que ainda não entregou a sua vida ao Senhor, se tem alguém que ainda não se reconciliou com o Senhor, eu quero que você faça uma oração comigo. Repita comigo: Senhor Deus, eu me arrependo, Senhor Deus, do tempo que eu andei afastado de Ti. E eu reconheço que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, eu reconheço que Jesus é Teu Filho, que morreu naquela cruz pelos meus pecados. Eu reconheço que Jesus Cristo, ao morrer naquela cruz, o seu sangue precioso tem poder perdoador. Então eu te peço, Jesus, que o Senhor seja meu único Senhor e Salvador. Escreva meu nome no livro da vida, Senhor. Eu quero a partir de hoje ser o teu seguidor. Eu quero a partir de hoje que o Senhor dirija a minha vida. Eu quero a partir de hoje aprender mais de Ti. Venha, Senhor Deus, entra nessa vida que agora pediu para o Senhor. Eu te peço que abençoe essa vida que fez essa oração. Nós abençoamos ele e nos colocamos à disposição para ajudá-lo também naquilo que ele precisar. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, eu creio que essa palavra tremenda que o Senhor nos deu hoje, nessa noite de Páscoa, é uma palavra de conforto. Jesus falou assim: eu voltarei. Jesus está voltando. Os sinais, toda a palavra que Paulo deu para nós, né? Atentai às coisas que, não atentai às coisas que não se vê, mas aquelas que se não veem. Então, olhem esses sinais
Jesus está voltando e ele fala o seguinte: me busque enquanto é tempo. Então, que essa palavra entre no seu coração. Nós vamos ter reuniões durante a semana. Se você quiser compartilhar suas dúvidas, na quinta-feira já vai ser a primeira reunião. Você pode ter a oportunidade de compartilhar suas dúvidas, mas que Deus possa te abençoar tremendamente, em nome de Jesus. Amém.